Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, na parte 22 agora. Essa parte 22 a gente vai estudar o Omolum e um último subcapítulo que é o Magnetismo dos Orixás. Tá bom? Vídeo anterior a gente estudou Nanã e vimos Iemanjá, que é um orixá que vai trabalhar muito forte junto com o Omolum. Então, se você quiser saber mais, no vídeo anterior, na parte 21, a gente viu Iemanjá, que vai fazer parzinho aqui com o Omolum. Apesar que a gente viu lá no estudo, né, que Iemanjá trabalha com todos os orixás, mas é que o Omolum está dentro desse reino dos elementos da água também, né? Por isso que ele vai trabalhar bastante junto com Iemanjá. Deus tanto cria e gera quanto paralisa a criação que não mais atende aos seus desígnios e paralisa a geração que não atende à sua vontade. Essa sua qualidade paralisante é um recurso para paralisar tudo e todos que estiverem criando ou gerando em sentido contrário, seria desvirtuado, né? Ao que ele estabeleceu como correto, seria virtuoso. E aí surge o Omolu, divindade unigênita gerada nesta qualidade de Olorum, que o tornou em si mesmo este seu recurso paralisador de toda a criação ou geração desvirtuada. Omolum é o orixá que rege a morte, ou um instante da passagem do plano material para o plano espiritual, o desencarne. Né? Omolum, divindade unigênita, tanto gera em si como gera de si. Quando gera em si, faz surgir sua hierarquia de tronos cósmicos, ativos, implacáveis e rigorosíssimos com toda a criatividade e geração desvirtuada. Desequilibrada, emocionada ou contrária aos 7 sentidos da vida. Religiosidade contrária ao sentido da fé. Lá está o Omolu cristalino para paralisá-la e esgotá-la. Conhecimento desvirtuador das verdades. Lá está o Omolum vegetal para anulá-lo e esgotar quem o está difundindo. Enfim, Omolu, como qualidade paralisante, também está em todas as outras qualidades e será ativado assim que seus irradiadores ou os beneficiários delas se excederem ou se omitirem. Bem, antes de continuar aqui o estudo. Então, olha que interessante a gente vê, né? A gente viu lá no final do vídeo anterior sobre Iemanjá, que ela tem essa característica de geração e o Omolum vem e paralisa, né? E diminui isso, quando a criação está errada, né? E aí, a gente estudando aqui, então, interessante. Aí quando eu fiz a leitura eu entendi, por exemplo, está se criando, né? Então está se criando um espírito, por exemplo, se essa criação começar ao longo desse desenvolvimento, começar a se desvirtuar, vem um Molum aqui, opa, e começa a tosar, começa a paralisar, para quê? Para que aquilo não se desvirtue, né? E aí, da mesma maneira que a gente viu lá atrás, sobre a característica agregadora de Oxóssi, e aí, cadê aqui? Nós temos. Não, cadê? Isso mesmo. Tem. A gente vai ter também Obá ali trabalhando junto com o Oxóssi, na questão de semear o que é o certo. Aqui a gente vê essa questão da decantação, da paralisação. A gente viu lá junto com ali Xangô. E, pô, às vezes eu confundo o nome. Yansan. Isso, Yansan. Eu tava pensando em. Eu ia falar errado. Bom que eu consultei. A gente tem Yansan também decantando vícios, né? A gente viu lá também junto com o Nanã decantando vícios e tudo. Então, olha que interessante. Aqui na parte da criação, a mesma coisa. Então, você vê o Monlum, ele vai paralisar a coisa errada ali. E você vê, mesmo, da mesma maneira que a gente viu com todos os outros orixás, mesmo que tu não peça, opa, entrou, começou a irradiar a coisa errada, tchum. Então,
Você vê, ele vai dar aqui espiritualidade através de Rubens, vai nos dar aqui esse exemplo. Tu comecei a ensinar coisas erradas, desvirtuar. Essa galera que está fazendo fake news, com certeza já está sob a radiação de Omolum para quê? Para corrigir, está ensinando coisas erradas. Para quê? Para se corrigir, né? E da mesma questão da parte da fé, nós vimos ali, né, como Oxalá, que vai ter essa forte evolução da fé conosco, e vai ter a sua, o orixá que vai trabalhar junto com ele, freando isso, e tendo extremamente rigoroso pessoas que estão ensinando a fé errada, e a gente sabe a gravidade disso. Então, interessante ver como um vai ter a mesma característica. Então, em toda a área da criação, ele deu 2 exemplos aqui, né? Um sobre a religiosidade, outro sobre o conhecimento. Mas ele vai trabalhar em todas as áreas, né? Então, começou a se desvirtuar. Opa, já vou agir aqui, já para paralisar, já para frear. E é interessante que vê assim, mas ele vai paralisar, que ele é o cara da morte. Aí a gente pensa assim, mas a morte... Mas vamos para pensar, ela é uma maneira de frear qualquer coisa, né? Então, e a morte não é aqui só literal, do desencarne, como ele vai dizer aqui. Mas, por exemplo, então, eu tenho um site, um canal no YouTube de fake news. Aí o Molum começa a agir aquilo, e aí acontece o quê? O canal começa a morrer. Opa! É o Molum agindo para quê? Para matar aquilo ali. Então não é porque eu morri, mas é que aquele processo ele vai acabar. Entende? Ou às vezes começa a acontecer alguma coisa na minha vida que eu não consigo mais dar continuidade ao canal. O Molu agindo para quê? Para paralisar e acabar com aquilo ali. Claro que temos várias outras coisas acontecendo, porque senão nada de errado ia estar aí, né? Nós temos um monte de tranqueira ganhando visibilidade, força e tudo mais, porque existe toda uma questão de livre-arbítrio de cada um, de sustentação daquilo, né? De um momento que nós estamos vendo de joio do trigo, então onde o mal está tendo livre acesso para justamente ver assim, tu vai sintonizar com isso? É isso que tu quer, né? Para fazer a separação do joio do trigo, né? Então a coisa é muito mais complexa do que eu estou exemplificando aqui. Eu estou dando um exemplo para a gente, da maneira como eu entendi, como funciona, né, o agir de Omolum nessa característica, né? E a gente vê também, às vezes, até para a própria morte, né? Então, como é que é o nome do livro agora? Me deu um branco. Se eu não me engano, é um excelente livro, eu quero deixar aqui a referência. Para um nascer melhor, para um amanhã melhor, amanhecer melhor, alguma coisa nesse sentido. É da autora Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio. Olha, é excelente obra, tá? Só para pontuar, como é que funciona? Só porque não vou falar muito do livro aqui, fica aqui a recomendação, Sandra Carneiro. É alguma coisa assim, para um amanhecer melhor, para um nascer melhor, me deu um branco agora o título certinho. Mas vai ter um momento que tem um cara ali, um espírito encarnado como nós, mas sintonizando com o mal, que ele vai fazer muita coisa errada. E aí ele é muito rico, tem acesso com a sua riqueza a pessoas influentes, senadores e muita gente importante. E ele é dono de uma indústria farmacêutica. E aí eles estão desenvolvendo um medicamento para Alzheimer, ou para Parkinson, não vou lembrar um dos dois. E aí ele, como grande presidente da empresa, ele vai dizer assim, não, você vai fazer o medicamento que só vai travar os sintomas, não vai botar cura. Não, mas a gente pode pesquisar esse medicamento, a gente pode avançar para pesquisar cura disso. Ele fala assim, não quero. Porque se as pessoas se curarem dessa doença, como é que eu ganho dinheiro? Então eu quero que só trate os sintomas e que, sem o remédio, o sintoma volte. Não cure o sintoma, em definitivo. Porque, apesar que eu não sei se tem como curar o sintoma se a doença está lá ainda, mas tem. O negócio é, para as pessoas ficarem dependentes do medicamento para a vida inteira. E eu lucrar um monte. O que acontece? Alcança-se a lei maior, que alcança todos, ninguém escapa dela. Chega um certo momento da vida, ele podre de rico, um monte de coisa, que pelo olhar do homem, tu fala assim, esse cara aqui é intocável. Estoura nele a doença, que eu não lembro se era Parkinson ou Alzheimer. E aí? E aí ele chega desesperado e fala assim, não, então agora vamos lá, vamos desenvolver o remédio, mas não se tem tempo, em 2 anos ele definha, vai, obviamente, com a família toda rica, a mulher dele não vai cuidar dele, a família dele largou ele, só estão brigando por riqueza, por que vai ficar com o quê, com não sei o quê, jogam ele numa casa de idosos, mas esse espírito é um mago negro encarnado. Para ele estar fazendo aquele nível de maldade, obviamente, não é um espírito de baixo clero na maldade, né?
Não estou entrando aqui nos detalhes do livro, tá? Mas só pra gente, porque nós estamos falando aqui o Molum, para eu dar um exemplo de como é que é o agir de Molum, que eu entendo, né? Então você vê, a justiça vem, ó, pegou a doença que tu não quis curar, tinha recursos para estudar a cura e não quis. Show. Aí, como ele é um mago negro, é feita uma trama das trevas ali para desencarná-lo. Então vem um cara num hospício lá, onde ele está internado, e pega um medicamento e pum, injeta um monte de medicamento nele e ele vem desencarnar no corpo físico. Aí tu pensa assim, então acabou o processo aqui do corpo físico, né? Não tem, ele não está mais gerenciando as empresas, tudo aquilo acabou. Sim, para dar chance de novos processos acontecerem. Mas ele continuava vibrando naquilo. Né? Você pensa, ele continua vibrando, claro, ele é um espírito. Ele só está fora do corpo denso, mas ele vai continuar. Você está vibrando na ganância, em maldade, ele vai continuar vibrando na maldade. E aí, o que vai acontecer depois do desencarne dele? Depois a justiça vai alcançá-lo, porque não é porque aqui na carne se zerou, o boletim está lá. Mas eu não vou dizer o que vai acontecer daqui para frente no livro, porque não é o foco do que a gente está estudando. A gente está estudando o Molum. E fica aqui a curiosidade para você de estudar essa obra maravilhosa de Sandra Carneiro, tá bom? Voltando para cá, então, para pegar o fio da meada de novo. Dizer, Cristo, fez um parênteses, eu me perdi aqui. O Molum está decantando a coisa, está matando aquele processo. Então, nesse exemplo ali, ele estava gerenciando de uma maneira completamente errada. Entende? Ele tinha que financiar com a sua riqueza o estudo. Importante o remédio que cura os sintomas, que ajuda nos sintomas. Sim, muito importante. Mas não parar aí, continuar avançando. Opa, não quis. Pum, vem lá o Molum, remove ele daquilo ali. Entende? Então, só para dar um exemplo aqui, né, de como é que eu entendi esse agir. Então, você pensa, morreu. Então, morreu aquilo lá. Não necessariamente ele morreu, mas removeu ele da empresa para quê? Para outras pessoas assumirem e terem a chance, né, no livro ali específico, Sandra Carneiro não disse, as pessoas que assumiram a empresa vão fazer a coisa, corrigir a rota, vão continuar vibrando na ganância e na maldade, tudo isso, né? Mas tem essa oportunidade. Se ele ficasse ali, teve várias oportunidades, não mudou. Deus, sabendo tudo o que acontece, fala assim, ó, vai ter que agir, porque se ele ficar mais 20 anos aí, vai ser mais 20 anos vibrando nisso e vai saber quantos mais problemas ele não ia causar a si próprio, né? Vamos continuar o estudo aqui, ó. Enfim, um Molum, como qualidade paralisante, também está em todas as outras qualidades e será ativado assim que seus irradiadores ou beneficiários dela se excederem ou se omitirem. Eu já tinha lido antes, mas só para a gente religar, pegar o fio da meada de novo. O mistério Molu transcende a tudo o que possamos imaginar e as lendas o limitaram a alguns de seus aspectos, na maioria punitivos, tornando-o temido e evitado por muitos adoradores dos orixás. Se o Molum rege sobre o cemitério, que é sobre a morte, né? E sobre os espíritos dos mortos, entre aspas, mortos, é porque esses espíritos atentaram contra a vida ou algum dos seus sentidos. Logo, só deve temê-lo quem assim proceder, pois aí, queira ou não, será alcançado por sua irradiação paralisadora que atuará sobre seu magnetismo e o enviará a um meio onde só seus afins desequilibrados vivem. A cada um segundo seu merecimento, né? É o que diz a lei. Lá, o mistério Molum aplica este princípio em seu aspecto negativo e o define assim, abre aspas, a cada um segundo seus atos, se positivos, que sejam conduzidos à luz da vida, mas se negativos, que sejam arrastados para os sombrios domínios da morte, dos sentidos e sentimentos desvirtuados da vida. Fecha aspas. O Molum é o guardião divino dos espíritos caídos. O orixá Omolum guarda para Olorum todos os espíritos que fraquejaram durante sua jornada carnal e entregam-se à vivência de seus vícios emocionais. Mas ele não pune ou castiga ninguém, pois estas ações são atributos da lei divina. Então, olha que interessante. A lei divina é que vai punir a galera, né? Como a gente viu ali no estudo lá de Xangô, de Yansan,
né, de Ogum. E nós sabemos, a gente vai ver isso lá no final, tá? É o penúltimo capítulo do livro, onde a gente vai estudar os tronos negativos. Negativos não porque são do mal, mas porque estão no espectro negativo, né? Que é o contrário ou positivo. Então ali a gente vai ver toda né? Não toda, porque é impossível estar todos, né? Mas a gente vai ver toda a questão das falanges de Pombagira e de Exus que trabalham no aspecto negativo, né? Então, lá vai ser falado isso, que é interessante, porque corrobora bem aqui, né? Então, faço a leitura, eu lembro, mas os umbrais, então, quem que tá cuidando de todos aqueles espíritos que estão desvirtuados e caíram nas suas encarnações, e estão vibrando em coisas ruins? Você vê, vai ser o Molum, né? E aí tem essa coisa, mas ele é punitivo, ele faz mal. Não, não faz mal. Você tá fazendo tudo que é o certo, né? Porque é interessantíssimo. Eu acho muito interessante eles trazerem já essa reflexão para cá. Porque às vezes a gente, na nossa pequenez, a gente exacerba algumas características, né? Com esse olhar primitivo de vingança, de tá vendo aí, ó, então, não, eu vou fazer uma oração para Exu, que Exu vai atender essa minha demanda, porque eu fui injustiçado, a lei vai alcançar no sentido de vingança. E não é isso. Porque não é vingança, é ajuste. Então, é esperado que alguém que é um bandido, quando vier um policial, ele vai falar mal do policial. Porque o policial está fazendo ajuste, é a ordem, entende? É uma reparação, é prender para acabar com aquele processo errado. E aí, numa questão maior, muito maior, nós vamos ter o Molum como o orixá, né? Cuidando dos espíritos que estão, por exemplo, nas regiões umbralinas, né? Então, mas ele está punindo, ele está... Não, é simplesmente um ajuste. Entende? Se você estiver vibrando mal, por que vai ter preocupação? Eu sou um cara extremamente honesto. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada errado. Então pode passar viatura da polícia para tudo, tô tranquilo, não tem nada de errado. Agora, se eu tô com débito, se eu tô com erro, aí o cara aí, tô devendo alguma coisa. Então, aí o cara já fala mal e tudo. E não estou entrando aqui nos detalhes de violência policial, de policiais despreparados, não estou entrando nesse mérito. Você vai dizer, mas é porque tem regiões que são periféricas, que a polícia é extremamente agressiva, até com pessoas honestas, eu não estou entrando nessa mérito. Estamos falando aqui de espiritualidade, onde, em teoria, todos os policiais do plano físico deveriam ter um treinamento e não fazer cagada com o poder que estão recebendo. E que lembrando, só para deixar aqui pontuado, se você está trabalhando a favor da justiça e você não utiliza isso corretamente, você será cobrado por tal, né? Mas não vou entrar aqui nesse mérito. Nós estamos estudando a espiritualidade. Então, olha que interessante. Já vimos aqui que Iemanjá trabalha na geração no elemento água e o Molum no elemento também de geração, de criatividade negativo. Então, Iemanjá era só luz, só amor, só aspecto positivo, e o Molum no aspecto negativo. Então, olha que interessante. Esses orixás vão se complementar certinho, cada um num polo do elemento, da criação divina, né? Então, olha que interessante. E fica aqui só para fechar uma reflexão também, da mesma maneira que Iemanjá está cuidando, abraçando com essa energia de amor, no aspecto positivo da criação, né? Esse aspecto positivo da criatividade, de gerar a vida, de cuidar da vida, o Molum vai estar no aspecto negativo. Então, ele vai punir e vai paralisar, né? Como a gente viu várias vezes, né? Esse verbo aqui, de paralisar a criação, tudo, no aspecto negativo. Então, mas nossa, eu fiz muita cagada. Desencarnei, fui lá pro umbral, porque é a energia que eu tô vibrando. Então Deus me desamparou? De forma nenhuma. Não, mas o Espiritismo diz, vários livros, várias obras psicografadas do ajuda que as pessoas que são desvirtuadas têm, principalmente nas regiões bralinas, que precisam ainda de mais ajuda. Mas é só para o Espiritismo? Não, porque a gente está vendo mais uma vez que não são só os espíritos normais que estão ajudando esses espíritos sofredores nas regiões umbralinas. Mas nós temos os arcanjos. Opa, então nós estamos falando de espíritos de classe elevada, espíritos puros. Mas é só eles? Não, tá vendo? Nós temos um orixá dedicado a cuidar disso. Então, olha,
mesmo espíritos que estão, aqui não só espíritos, né, mas formas de criação que se desvirtuaram, Deus está alcançando pelo amor eles. Ah, mas vai ser corrigido? Vai, porque eles vão colher o que plantaram. Mas, quero deixar bem claro para nós essa característica de que mesmo em regiões umbralinas a gente vê mais uma vez, porque diversas obras nos trazem esse conhecimento, mas mais uma vez, como Deus alcança e ajuda esses espíritos e também, né? Então, olha que legal. E um ponto de atenção, não sei se é um problema do livro, na hora que foi escrito, foi esquecido, tá? Mas não se tem aqui, nesse livro, nenhuma oferenda para o Omolum. É o único orixá que a gente estudou aqui, que quando finaliza o, o, o capítulo aqui, né, o subcapítulo sobre o orixá, não tem oferenda, tá? E aqui já aproveito aqui a janela, o ensejo, para já deixar registrado. Porque você vai dizer, não, Cris, mas, pô, existe várias oferendas, tudo. Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho conhecimento, estudo de Umbanda de 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, décadas de estudo de Umbanda. Não pretendo de forma alguma que esse vídeo, que o estudo dessa obra seja um treinamento, seja um curso de Umbanda. Eu não sou qualificado para tal, tá? Tenho certeza que se esse vídeo fosse gravado por Rubens Saraceni, ele ia conseguir, nossa, 200 mil conhecimentos a mais do que eu trouxe. Eu estou estudando a obra, sou um estudante de espiritualidade, sou universalista, busco trabalhar para Jesus, busco atender esse pedido de Jesus para nós, para todos nós, do estudo contínuo, incessante, para expandir nossas consciências, para que a gente evolua cada vez mais no conhecimento intelectual e no conhecimento moral. Então, estudar a espiritualidade, e a proposta do canal é essa, tá? Então, mas eu não sou um estudante específico de Umbanda ou um sacerdote da Umbanda para conseguir responder perguntas que eu nem mesmo sei, tá? E nem tenho de forma nenhuma pretensão para isso, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, eu não sei, tá bom, gente? Então, só para deixar registrado aqui qual que é a minha ideia, qual que é o intuito do estudo dessa obra aqui, tá bom, gente? Então vamos para o capítulo 11.18, Magnetismo dos Orixás. Aí a gente, finalizando esse capítulo, a gente finaliza esse capítulo inteiro sobre os orixás. O assunto é de suma importância dentro do contexto da gênese divina de Umbanda Sagrada, como base para o entendimento do processo de polarização dos orixás na formação de sua hereditariedade, na sua manifestação nos vários planos da vida e das formas de irradiação e captação vibratória, tanto pelo nosso mental quanto pelos nossos chakras. Então, antes de continuar aqui, faz total sentido, né, gente? É muito importante entender todos os estudos orixás para a gente saber, como ele está falando, a gênese divina, a criação divina, para a gente entender vários fenômenos, vários eventos, várias coisas que acontecem na nossa vida e no universo como um todo, né? Então, tu vê, a gente está estudando agora o Molum para a gente entender como funciona a questão do amparo de coisas erradas e o amparo da região de pessoas que estão nas regiões bralinas, por exemplo. Da mesma maneira que foi importante a gente estudar Xangô para saber a questão da justiça divina, e o Xumaré para a gente entender toda a questão de transmutação de vida, de mudança de vida, de mudança de hábitos, de mudança de rotina. Né? Então, para a gente entender o nosso contexto, né? E entender mais sobre o universo, entender mais para a gente evoluir. Né? Então, olha que interessante isso que a gente acabou de ver. Mas vamos adiante. Ó. Também é por meio do magnetismo dos orixás que suas ondas vibratórias vão assumindo as mais diversas formas e cores nos níveis vibratórios, pelos quais descem suas irradiações verticais. Além do mais, toda a magia simbólica ou magia dos pontos riscados está fundamentada na forma como os orixás se irradiam por meio dos seus magnetismos. Comentar a respeito do magnetismo é abrir ao conhecimento religioso material um dos mistérios mais fechados da criação. Portanto, manteremos dentro de um limite estreito e bem vigiado, pois foi o que nos recomendou o regente do mistério
guardião dos símbolos sagrados. Por que os símbolos sagrados estão assim tão presentes em tudo? Perguntarão vocês. Bom, responderemos nós. É porque assim como o planeta Terra tem um centro gravitacional que dá sustentação à formação da própria matéria que o torna sólido, todas as criações, criaturas e seres possuem seus centros gravitacionais que dão sustentação à individualização de cada um. Logo, o magnetismo está para estes três aspectos como a herança genética está para a hereditariedade. Um ser será, entre aspas aqui, né, o que herdar de seu pai, de seus pais, assim como um planeta será o que conseguirá conter dentro de seu centro gravitacional o que ele consegue absorver e gerar. Sim, o planeta Terra é como é porque seu magnetismo absorve energias e amalgamando-as em seu centro neutro, dá formação a muitos tipos de materiais, de matérias, todas obedecendo a um princípio gerador imutável. Então, antes de continuar aqui, faz total sentido, né? Por isso que ele falou já no início, é importante a gente estudar essa questão da magnetização dos orixás, da irradiação dos orixás sobre todos nós, e aí, avançando aqui na leitura, você fica nítido que não é só sobre o agir de nós, mas sobre o agir de todo o universo, como eu comentei, a gente aprender sobre todos os processos que nos rodeiam, né? Então, como ele até falou, da questão dos orixás, dos corpos, a gente sabe que todas essas irradiações estão agindo não só sobre o nosso corpo físico, mas sobre o nosso espírito, e a maneira como a gente vai absorver tais energias que vão nos curar, que vão nos esvair, nos purificar, nos paralisar, como a gente acabou de ver em Omolu, mas a gente viu lá atrás com o Nanã, dessa questão de expurgar essas energias, de purificando, decantando isso, né? Então você vê, todas essas energias vão contribuir para tudo, né? Então, por isso a importância da gente fazer esse estudo aqui dos orixás para entender esse magnetismo. Mais para frente a gente vai ver isso que ele falou aqui, dessa questão vertical, porque nós vamos ver a questão dos tronos e os degraus dos tronos, tá? A gente vai estudar também um capítulo bem denso, mais para frente sobre isso, sobre cada trono e tal. Entende? Mas para a gente entender esses fenômenos, né? Mas vamos adiante aqui, ó. Todo o meio, entre aspas aqui no meio, né, próprio para o desenvolvimento dos vegetais que há na Terra só existe porque o magnetismo planetário, através da gravidade, retém dentro do todo planetário as energias que dão sustentação ao elemento vegetal e a sua própria materialização no denso plano da matéria. Outros planetas não possuem vegetais, porque seus magnetismos não absorvem a energia ou essência vegetal que flui por todo o universo e também nos universos paralelos. Para aqui, gente, óbvio isso, né? Não preciso nem me debruçar muito sobre isso. Né? Estudamos no capítulo da Gênese Divina, então a gente viu os processos acontecendo, né? E faz total sentido. Então, Deus criou e cria de todo, infinito. A gente não consegue nem alcançar. A gente também não consegue nem alcançar 77 dimensões. Então seria muita ignorância nossa que todas as dimensões vão se comportar da mesma maneira. Como não? Como ele vai dizer, a Terra é dessa maneira porque ela absorveu tais características. Se ela absorvesse outras características, ela seria diferente. Isso é óbvio, né, gente? Da mesma maneira, como ele vai comentar um pouquinho atrás ali, que a gente vai pegar as características dos nossos pais. Então, se eu tivesse um pai que fosse negro, eu ia ser de outra forma, não ia ser tão branco assim. Se eu tivesse um pai alto, uma mãe alta, eu seria mais alto que eu sou. Se tivesse uma mãe com ananismo, eu seria características também, talvez seria um anão. Então, nós vamos herdar isso. E Deus vai criando de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as coisas. Inclusive, nós vimos lá no capítulo da Gênesis, nós vimos lá na parte também dos fatores, lembra? Que vai ter seres que vão pegar um fator neutro, fator puro. Mas em algum momento eles vai se decantando aquele fator. Lembra que nós vimos a questão dos tripolares? Então ele vai pegando uma característica que, eu sou forte de Oxóssi. Pô, mas peguei um pouquinho agora de Iemanjá. Opa, aqui agora me desdobrou um pouco e peguei um pouquinho agora de Yansan, de Obainá. E assim a gente vai indo. Né? Então é óbvio que cada planeta, cada dimensão, cada universo vai sendo criado de N formas diferentes.
Magnetismo e gravidade se completam, pois são dois dos componentes de uma só coisa, a gênese. Mas existem outros componentes da gênese, tais como essência, energia, cor, vibração, pulsação, forma, irradiação, atração, repulsão, etc. A gênese de qualquer coisa ou de todas as coisas tem de possuir no mínimo esses componentes, senão ela não acontecerá. Em nosso planeta, temos 7 tipos de magnetismos que dão forma a tudo o que existe, tanto na forma animada, uma vida, quanto na inanimada, a matéria. Até o nosso modo de pensar obedece ao magnetismo terrestre, que regula até a gênese das ideias, que é algo material, mas é a energia pulsante que se propaga a partir do magnetismo mental de quem as gerou. Gente, até aqui, tudo óbvio, faz total sentido, eu só vou ir para frente, tá? Bem, esperamos que tenham entendido a função do magnetismo na Gênese, pois em religião a fé é algo imaterial, mas é pulsante, irradiante, gravitacional, magnético, energético, essencial num ser, vibratório, colorido, atrativo e congregados. Os elementos ou energias elementais são irradiadores de modos diferentes, já que existem 7 magnetismos e 7 padrões vibratórios. Vamos mostrar os 7 tipos de radiações que os 7 magnetismos irradiam por meio de suas vibrações ou pulsações. E aí, só para deixar aqui um parênteses, o próximo capítulo que a gente vai estudar as 7 linhas de Umbanda. Então, porque é o que ele está referenciando aqui. Mas vamos continuar aqui nesse capítulo ainda. Ó, tudo é tão perfeito que um ser elemental de fogo não sente ou capta os outros elementos, que também estão passando por ele, e vice-versa, com todos os outros seres em relação ao elemento fogo ou aos outros. Por isso, existe um orixá ancestral para cada elemento. Ele absorve apenas a essência que o caracteriza, ilumina e irradia. Já polarizado, apenas o elemento que o distingue. Gente, aqui vai fazer total sentido. A gente sabe, nós vimos lá atrás que a um certo ponto você vai ter uma mescla de irradiações de magnetismo que você absorve, mas vai fazer total sentido que se vir a ser uma bagunça, por exemplo, tu não ia conseguir ter os orixás definidos nas suas qualidades divinas definidas e os tronos definidos também, né? Então, de novo, aqui é uma questão óbvia, é importante que eles estejam nos ensinando, né? Mas só para fazer uma reflexão para nós, é óbvio que seja assim, porque senão tu não ia conseguir ter Iemanjá com as características de Iemanjá, ela ia virar uma maçaroca, que não é isso, né? Ela mantém a sua individualidade, como ele vai dar o exemplo aqui, ó. Um ser de fogo vai absorver fogo e vai emitir fogo, né? E aí fica um ponto que nós vamos estudar isso mais na frente, ele só coloca aqui que são os orixás ancestrais. Nós vamos ver isso, a coroa divina e tal. Nós vamos ver isso lá na frente, tá? Mas ele deixa registrado aqui, por quê? Porque vai ser, mencionando que nós vimos os tronos, então vai chegar um ponto que está tão próximo de Deus, mas é aquela energia, aquela qualidade, aquela radiação pura, emanando um magnetismo puro, que não vai influenciar no outro, né? E conforme vai se decantando, conforme vai se avançando na criação divina, né? Como a gente já viu aqui a importância do magnetismo na Gênese, aí eles começam a se mesclar e alcançar todos nós, né? Então nós aqui no plano físico encarnado vamos receber todas as irradiações de todos os orixás. Mas nós vimos aqui no estudo o próprio orixá. Ah, mas se eu não estiver desvirtuado, então não vai me acontecer nada. Então só vai vir. Nós vimos, por exemplo, no questão dos orixás da justiça. Ele só vai agir se eu estiver fazendo coisa errada. Se eu não estiver errado, nada. Então ali, acabamos de vir o Omolu. Ah, não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não tem que me paralisar nada a minha criação. Tudo fechou. Não vamos nem sentir aquela vibração, aquele magnetismo. E vai fazer sentido, porque a gente não está vibrando naquilo. Agora, quando a gente começar a vibrar uma coisa que está se desvirtuando, que precisa se paralisar, aí nós vamos entrar na faixa de vibratória de Omolu, e aí ele vai agir. O Xangô vai agir. Yansan vai agir. Ogum vai agir. Né? Então, faz total sentido isso, né? Vamos adiante. Nós classificamos como passivos se seus magnetismos forem positivos, uma corrente contínua,
e de ativos se seus magnetismos forem negativos, uma corrente alternada. Atentem bem para este detalhe, senão nunca entenderão por que classificamos Ogum como passivo e Yansan como ativa, ou Iemanjá como passiva e Omolum como ativo. A classificação de passivo ou ativo só se aplica ao magnetismo do orixá, nunca às energias que ele irradia ou à sua forma de atuação, e mesmo ao campo em que atua. Ogum é passivo no magnetismo e ativo no seu elemento, ar. Já seu campo de ação é apassivo. 2. Pois, como aplicador da lei divina, ele sempre procede da mesma forma. Até sua irradiação é classificada como positiva e passiva, pois é contínua. O fato é que existem 7 magnetismos, 7 padrões vibratórios, 7 essências, 7 elementos, 7 energias e 7 símbolos sagrados, que de desdobramento e desdobramento chegam-nos, já fracionados, até o nível Terra, em que essas frações aparecem como símbolos ou signos religiosos. Mas mesmo que sejam somente uma fração de um símbolo sagrado, saibam que isso já é capaz de iluminar a vida de milhões de seres e de sustentar a evolução de todos os fiéis da religião que o adotou como seu símbolo maior e identificador do tipo de religiosidade que seus adeptos praticam. O magnetismo é a base fundamental de todos os símbolos sagrados e só o conhecendo bem que podemos interpretá-los corretamente. Logo, se a cruz é o símbolo sagrado do cristianismo, decifrem-no a partir dos 7 tipos de magnetismo que existem e que aqui foram mostrados em telas planas, uma vez que não temos como demonstrá-los na forma multidimensional. E aí aqui fica esse lembrete, né, para nós, que é muito importante, da gente entender o conceito, como eu já vim estar estudando comigo todas as partes, já falei diversas vezes, de positivo e negativo. Muitas vezes esse contexto do que a gente está estudando aqui negativo não é de mal, não é de contrário a Deus, não é de maldade, nada, e sim do aspecto negativo oposto ao positivo, né? Você tem várias vezes o próton e o elétron não é mal, ele só está negativo na polaridade do próton, né? Né? Eu acho que é uma maneira mais fácil de entender o negatismo, né? O negativo em muitos sentidos aqui, né? Muito interessante ele também pontuar isso, de que não é porque o orixá vai trabalhar, às vezes, naquela energia que ele vai ser, vai ter aquela energia no seu elemento, né? Para quê? Para a gente não cair naquela... Vai fazer sentido, senão a gente vai ver, Iemanjá é só um positivo. Então a água é amor. Não, mas a gente viu que o Molum vai trabalhar no aspecto negativo. Então a água vai ser negativa? Não, não é isso, né? O elemento água é o elemento água. Né? Vai ter as características, como ele vai dizer, de corrente contínua, corrente alternada, né? De ser uma coisa que flui direto ou uma coisa que oscila, né? E aí, de novo, fazendo um pouco de exercício aqui, né? Vamos parar a pensar. Se a gente tem Deus que está criando o amor a todo momento, criando o aspecto positivo, vai ser contínuo. E aí o negativo vai entrar quando? Quando você precisar. Então, você está o tempo inteiro gerando a vida, por exemplo. Você vai estar conectado aqui no que a gente falou, Iemanjá. Tu tá tendo criativo, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá conectado com ela o tempo inteiro. Que é o amor. Ah, não, começou a desvirtuar tudo, precisou paralisar aquilo, precisou corrigir, aí vai entrar a onda alternada. Por isso que ele fez essa... Eu interpretei, né? Por isso que a espiritualidade está nos trazendo esse exemplo, essa metáfora de como nós temos a energia aqui, elétrica, por exemplo, mas que não é só para elétrica, é para tudo, da corrente contínua e corrente alternada. Então, opa, entrou, paralisou, expurgou aquilo, o ser voltou ao caminho certo, opa, agora tá na parte positiva, porque a corrente alternada é positiva e negativa. Então, opa, passou essa parte negativa, agora a gente na parte positiva. Então, não precisa mais de um volume, por exemplo, tu não vai mais sintonizar com ele porque não tem nada para paralisar, porque não está criando nada errado, né? Mas a gente não cair nesse entendimento, né? Que também não faz sentido, porque se a gente está estudando, e aí eu não consegui trazer aqui porque os vídeos ficaram maiores e tal, mas está acompanhando tudo, está vendo que a espiritualidade vai trazendo os parzinhos dos orixás que estão trabalhando junto. Então, seria uma questão de muita ignorância, de falta de conhecimento, do cara estudar Iemanjá
positivo e pensar que a água é amor. Vai, o elemento água é só amor. Não. Porque aí, se você estudou, você viu que o Molum é negativo. Então, Molum, então a água é negativa, então a água é do mal. Não, pelo amor de Deus, né? Entende? Então é isso que ele vai pontuar aqui. Mas, bem, interessante. E isso que é eu acho que o cerne desse subcapítulo que a gente finalizou sobre o magnetismo dos orixás, da gente entender como eles trabalham, como o magnetismo deles vai impactar toda a criação, não vai ser só a planeta Terra, não vai ser só o espírito, como ele vai dizer, vai agir aquilo na matéria, que vai ser a vida, e nas partes imateriais, que vai ser a matéria que está lá inanimada, né? Então a gente tem essa visão maior de tudo isso, né? E aí, gente, finalizamos aqui este capítulo, tá? Que é o capítulo número 11. E aí, semana que vem, estudamos o capítulo 12, sobre as 7 linhas de Umbanda, tá? E aí a gente dá continuidade nessa maravilhosa obra que a gente está estudando. Deixo aqui os meus recadinhos, tá bom? De todos os vídeos. Começo pedindo para vocês, por favor, se você puder, se você quiser, deixa um like no vídeo, deixa um curtir, clicar no joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário, qualquer que seja, mas deixa um comentário, tá? Compartilha o vídeo, compartilha o canal, porque todas essas ações são de graça, são fáceis e rápidas para você. Mas o que acontece? O algoritmo do YouTube, vendo essas ações, ele entende, ele fala assim, pô, essa pessoa assistiu bastante do vídeo, pô, ela clicou no like, pô, ela se inscreveu no canal, pô, ela compartilhou para alguém. Então esse vídeo é relevante, esse canal é relevante. E aí essas ações fazem com que o canal cresça e principalmente a mensagem se espalhe, porque vai ter mais pessoas recebendo a recomendação do YouTube para assistir esse vídeo ou para assistir um outro vídeo do canal, que às vezes ela não é para ver esse vídeo, mas é para ver um outro vídeo, um estudo de uma outra obra, entende? Então, por favor, se você puder, faça essas ações que ajuda bastante, tá bom? Eu também convido você no meu canal, a gente já tem estudo de várias obras, se Deus quiser a gente vai ter muitas e muitas obras sendo estudadas aqui com vocês. Então, se você quiser estudar uma outra obra além dessa, ou quiser caiu aqui de paraquedas na parte 22 e quer ver desde a parte 1, ou quer estudar uma parte 14, um tema específico. Ah, pô, você está falando da Gênesis, pô, eu quero voltar lá e rever o estudo da parte da Gênesis. Lembra, eu tenho as playlists organizadas por autor, certinho, em ordem, tudo bonitinho. Na descrição de cada vídeo eu deixo os capítulos que a gente está estudando e eu tenho os aperitivos também, que vem para ser um shorts, para ser só um resumo do que a gente vai estudar, para ajudar a encontrar pessoas novas, encontrarem o vídeo, irem até o vídeo, né, para assistir inteiro, e para quem já tá, pô, mas eu quero ver o que é a parte 22. Só ver o aperitivo lá, um minutinho, para ter uma ideia, porque às vezes no nome do capítulo não fica fácil entender o que é. E aí isso tudo vem para quê? Para ajudar você a encontrar o que você está procurando, tá bom? E o último recado, gente, eu fico muito feliz que você está aqui estudando a obra comigo, tá? Mas não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Eu, quando estou fazendo aqui os estudos com vocês, tem sempre a minha interpretação, tá? E diversos outros pontos. Então, se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou falando esse aviso, eu fico a recomendação. Vai na parte número 1, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que bem no início do vídeo eu explico com bastante detalhes por que todo vídeo eu deixo esse recado, tá bom? E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo do canal.